E eu tenho uns ali para você fazer essa experiência você mesmo. Como assim? Você vai partir uma rocha dessa e vai ver o que tem dentro. A primeira pessoa no mundo, depois de 440, 450 milhões de anos, vai ver o que tem dentro. Quero ver. Vou pegar aqui. Quero ver. Esse Deivão, ele sempre com surpresas. E vamos entender um pouco mais a respeito do nosso planeta, porque nós somos tão simplistas em olhar para o planeta Terra e achar que o planeta Terra será e foi como nós conhecemos atualmente. Nós não somos, a era dos homens não é nem um piscar de olhos do planeta Terra. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E muita coisa aconteceu nesses 4 bilhões e meio de anos. Aliás, de 4 bilhões e meio de anos até 541 milhões de anos atrás, o planeta não tinha condições de receber e manter seres vivos. Tava uma confusão aqui, vulcões, placas tectônicas, erupções, enfim, tudo contra a vida. Era o que a gente chamava o pré-cambriano. Mas algo aconteceu, as coisas se assentaram no planeta Terra e aí a vida surgiu. E a gente acha que surgiu primeiro com os dinossauros. Isso não é verdade. Nós estamos aqui na Aventura Jurássica, que ele explora principalmente o que chamamos de Era Mesozoica. A Era Mesozoica, ela surge há 252 milhões de anos atrás e termina há 66 milhões de anos atrás. Foram 3 períodos nessa era. Nós tivemos o Triássico, tivemos o Jurássico e o Cretáceo. É a era dos grandes dinossauros. Olha lá um grande dinossauro olhando para você. Mas o que aconteceu na Terra entre a era dos dinossauros, a era Mesozoica, e o pré-cambriano, onde não tinha vida? É exatamente isso que nós vamos falar hoje. Eu já vou pedir para você dar um like, curtir, compartilhar esse vídeo. Nós estamos no Aventura Jurássica em Balneário Camboriú e nós vamos largar esses dinossauros um pouquinho para explorar outros seres vivos que vieram antes dos dinossauros. Você por acaso conhece um animal chamado trilobita? Prepare-se, porque ele existiu a partir de 500 milhões de anos atrás. Bora! Entre 542 milhões de anos atrás e 251 milhões de anos atrás, ocorreu a Era Paleozoica. Surgiram os primeiros seres vivos invertebrados aqui. Eles tinham um revestimento, um exoesqueleto externo. Como exemplo, nós temos hoje uma lagosta, um caranguejo. Foram os primeiros invertebrados que surgiram na Terra. A vida no mar começa no mar, sempre no mar. Esses caras aqui são os trilobitas. Os trilobitas foram os primeiros invertebrados artrópodes que surgiram na face da Terra. Artrópodes, que significa pés articulados. Esses caras tinham mais de 15 mil espécies. E como é que eles conseguiram, já que são invertebrados? Porque a gente conhece a fossilização dos ossos. Os ossos são porosos, eles permitem que entrem os minerais e aí vira uma rocha, é a fossilização. Como é que esses caras foram fossilizados? Porque esses caras tinham uma cobertura forte de carbonato de cálcio, que era a estrutura para proteger eles. E o carbonato de cálcio permitiu que os minerais entrassem e pudessem solidificar, transformar esses caras em rocha, nos possibilitando conhecer esses bichos 500 milhões de anos depois, cara. Nós vamos conversar com o Deivão. A gente tem vários fósseis que vêm de Marrocos, inclusive todos esses fósseis que estão na Aventura Jurássica aqui, eles foram escavados em Marrocos. E nós vamos entender como é que eles terminaram aqui, o que são trilobitas. Vamos olhar bem de pertinho para diversas espécies diferentes de trilobitas com o Deivão.
Muitos dos fósseis que a gente viu ali na aventura jurássica, dos trilobitas que estão ali, saíram daqui, desse cara, que traz de Marrocos, especialmente de outros lugares também, mas especialmente Marrocos, que tem uma legislação hoje lá, que é o que eu quero entender um pouco mais. Porque quando a gente fala em fósseis, e a gente hoje vai falar especialmente sobre trilobitas, animais que existiram 500 milhões de anos atrás para cá, quer dizer, num período... Eles foram extintos quando, esses caras aqui? Quando que eles sumiram aqui? Na extinção do Permiano, aproximadamente 250 milhões de anos. Mas durante o Cambriano e o Permiano, eles dominaram os mares, 250 milhões de anos aproximadamente, né? Ou seja, eram vencedores. Durante 250 milhões de anos, esses caras, que são os trilobitas, escolhe um, cara, pega um aqui pra gente falar. Bem bonitão pra gente ver. De fósseis, a gente já conhece mais de 40 mil espécies. 40 mil espécies diferentes. Que fossilizaram, fora muitas outras a se descobrir e muitas outras que talvez nem se fossilizaram, né? E eles são encontrados praticamente em todo o planeta. E por que lá no Marrocos, eu estava vendo umas fotos aqui, esse é o tipo de ambiente onde eles são encontrados, né? Vamos aqui para isso aqui, ó. Sim, o Marrocos, ele é um lugar especial porque durante muito tempo ele foi o fundo de um oceano raso, um oceano interno no continente, que foi abaixando, no Cretáceo ele ficou raso, 50 metros, até que ele sumiu e virou um deserto. Então lá você encontra fósseis desde o Cambriano, desde o pré-Cambriano, na verdade, tem fósseis estromatólogos no Marrocos, até Paleoceno, Eoceno, 40 milhões de anos atrás. Vamos começar primeiro pela questão, quando a gente fala em fósseis, a gente já fica meio arrepiado, fala assim, pô, então eu posso comprar um fóssil? Eu não posso roubar um fóssil de uma área, né, que tenha fóssil. Por exemplo, no Brasil não existe nenhuma possibilidade de você comprar um fóssil brasileiro legalmente. Hoje em dia não existe. Comércio é proibido. Nos Estados Unidos tem, Marrocos tem, eu já comprei nos Estados Unidos, já comprei no México, já comprei na África do Sul. Alemanha, na Europa no geral, assim, tem feiras em praticamente todos os países que comercializam fósseis do mundo inteiro. Mas aí quando a gente aprendeu quando a gente fala em fósseis e a gente pega, né, olha só, essa peça maravilhosa, isso aqui. Esses caras tinham diversos tamanhos, porque eram até grandes. Sim, esse é um dos maiores que a gente já teve. Uhum. Por que esses fósseis podem ser? Como é que o Marrocos legalizou isso e controla isso? É que o Marrocos ele é muito abundante em fóssil e é a principal forma de atividade de renda dessa população do deserto. Eles trabalham basicamente com minerais e com fósseis. Mas eu quero dizer o seguinte, todos esses fósseis aqui já tem na academia. Sim, as universidades estão recheadas desses fósseis. Sim. Não tem nenhuma novidade. Eles não vendem coisas que são assim, descobertas. Não. Tem uma triagem que espécie nova ou rara, ou até de interesse, alguns tipos de dinossauro, por exemplo, não podem sair do Marrocos. Só Entendi. O que é mais abundante mesmo. Só o que já tem muito. Então, eu acho que é muito importante isso, né? Porque vai ter muitas críticas. Falar, mas estão vendendo fósseis. Sim. De uma forma legal. Eu já comprei nos Estados Unidos, já comprei no México, como falei, já comprei na África do Sul, tem uns documentos de cada, porque eram fósseis comuns. E esses caras aqui são muito abundantes. E hoje você pode, eu quero mostrar isso para vocês, você pode comprar legalizado um fóssil. Então eu vou mostrar para vocês também tamanhos diferentes, formas de explorar eles ou de retirar eles diferentes e também a gente saber a diferença de falso e verdadeiro, porque existe isso também. Claro, sim, tudo aquilo que tem valor, você já vai encontrar fósseis que são falsos também. Mas antes disso, eu queria entender um pouco sobre a evolução desses caras. Esses caras eram o quê? Eram crustáceos? Eles eram artrópodes, só que de outra classe. Os trilobitas, eles eram únicos, tinham características próprias. Eles chamam de trilobitas porque o corpo deles, se você reparar, é dividido em 3 lobos, por isso trilobitas. Lateralmente, ele tem um central e 2 axiais. Perfeito. E lateralmente, ele é dividido entre cabeça, ou cefalão, o corpo segmentado, que permitia ele se enrolar como um tatuzinho de jardim, e o pigídio, que é esse final dele que era fundido. Por isso chamavam trilobitas. Mas são bem semelhantes a um tatuí ou um tatuzinho de jardim, só que primitivos, né? Outro tipo de linhagem evolutiva. Né? Esse seria um cara grande. Esse é um grande, mas tem trilobitas até 90 e poucos centímetros, quase 1 metro. E eu vejo que eles têm diferentes cores. Por exemplo, aquele que a gente viu, essa fossilização, ela é mais
vamos dizer, cor de lama, né? Isso é aqui até também, esses aqui. outro período. Todos esses aqui dessa prateleira Sim. são de Fezoata, eles são do período Ordoviciano. Eles antecedem a esses outros trilobitas que são do Devoniano. Então são os mais antigos que você tem aqui. No momento, sim, porque os do Cambriano já se esgotaram. Mas em termos de trilobita, os mais antigos são esses. São esses. Só tem só 443 milhões de anos. Primeiro era feito de um modo mais rudimentar. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui, eles também foram cavando tudo até... Esse já é um outro tipo de preservação do Ordoviciano. Eles formam esses nódulos, que chamam de concreção, e quando você parte, tá o fóssil dentro. E eu tenho uns ali para você fazer essa experiência você mesmo. Como assim? Você vai partir uma rocha dessa e vai ver o que tem dentro. A primeira pessoa no mundo, depois de 440, 450 milhões de anos, vai ver o que tem dentro. Quero ver. Vou pegar aqui. Quero ver. Esse Deivão, ele sempre com surpresas. Eu tenho que bater na minha mão mesmo? Você vai assim? Com a parte de trás da faca aqui, ó. Tá. Você vai dar uma pancada aqui, aí você vira pro outro lado, dá uma pancadinha aqui, até você sentir que ele cedeu. Vai dar boa, não esquenta não. Tem certeza, Deivão? Absoluta. Pode bater mais forte. Aí vira pro outro lado. Aqui? Agora foi. A primeira vez que esse fóssil foi aberto, Provavelmente vai pegar um estou fragmento. tremendo. De quantos anos? Seu Ordoviciano, aproximadamente 450 450 milhões de anos atrás. É a primeira vez que essa rocha foi aberta e apresentou esse fóssil aqui para vocês com exclusividade. Agora vamos voltar para a questão. Antes era feita assim vamos dizer, a limpeza era deixa feita eu na pegar. porrada, vamos dizer antes, certo? Eles usavam pistão de mobilete como um martelo e, por exemplo, isso daqui era o máximo que eles conseguiam chegar para essa espécie, o Ceratarges. Tá. Isso tudo é com prego e pistão de mobilete batendo. Batendo, tá. A mesma espécie, hoje em dia, com o jateamento de areia, a gente consegue ter esse tipo de preparação. É o mesmo, esse aqui, tá nessa posição aqui, olha. Tá nessa posição. Mesma espécie. Mesma espécie, só que feito à moda antiga e agora com jateamento de areia. Esse cara, por exemplo, que tá aqui, tá maravilhoso, parece uma obra-prima isso aqui. Crótalocefalina. Crotocefalina, olha isso. Crótalocefalina, inclusive o nome vem de crotalos. Alguém achou que tivesse uma cabeça próximo da cascavel. Isso, crótalocefalina. Eu queria agora, só para a gente terminar essa história, que é muito importante, a gente, quando fala em fósseis, a gente saber diferenciar o que é um fóssil verdadeiro do que um fóssil falso. Tem os artesãos. Hoje já existem os artesãos. Então, é algo importante. Primeiro, você, se for procurar um fóssil, e hoje eu vou mostrar que você pode ter fóssil, tem para todos os bolsos, tá? E é algo assim que vai movimentar a cabeça do seu filho, por exemplo, porque vai fazer ele estudar aquele assunto, mergulhar naquilo, né? Então, sendo uma atividade legalizada, ela é muito legal. Não só legal porque é legal, mas legal porque é muito bacana. Faz você, a criança, acho que mergulhar nisso e querer ficar curiosa e querer saber mais sobre o seu planeta. Sim, cada vez mais os pais entram em contato falando que vai comprar para os filhos, tudo, e a gente sempre manda um brinde, incentiva também, acha bacana isso, né? Que é uma oportunidade que eu não tive, provavelmente você também não teve, Não. né? O que é? Vamos lá. Eu vou mostrar dois para vocês agora e vocês vão me dizer qual é o verdadeiro e qual é o falso. Porque esse está bem difícil de saber. Sim. Esse é o falso. Esse Tem é um razão. falso. Esse é o verdadeiro. Inclusive, esse foi feito no Marrocos. As espécies mais comuns, ele nem compensa eles perderem esse tempo de artesão. Porém, essa espécie, por ser mais rara, acontece isso de falsificação, né? Então, Mais rara é mais cara. mais rara, mais cara. Claro. Então tem que ter uma triagem com uma pessoa de confiança lá no Marrocos. Olha lá, você percebe que cair aqui, nessa. assim, de cara, que você tem duas cores de rocha aqui, ó. Tá vendo? Essa que tá em que ele tá sentado e essa outra aqui.
você olhar, essa daqui foi um enxerto, né? Ele foi colocado nessa matriz. Essa rocha original de lá, porém ele foi enxertado aqui. E um fato curioso é que lá eles não têm pigmento preto com facilidade. Eles pegam pilhas, aí usa aquele carvão da pilha, mistura com resina e consegue fazer esse tipo de arte aí, né? Vamos falar um pouco sobre valores? O trilobita mais barato que eu posso levar para minha casa hoje são os acastoides. Vai lá, deixa eu ver. Pega lá. Esses são acastoides. São trilobitas minúsculos. E a gente vende eles por R$29. É o trilobita mais barato que a gente tem na loja hoje. Ele vai dessa forma aqui, olha. Ele vai com um card colecionável, né? Tem uma série desses fósseis que vão com esses cards. Atrás tem algumas informações, tem o selo de autenticidade. Legal isso. Esse hoje é o mais barato. Tá. Seguindo essa linha dos mais em contas, a gente tem os Flexcalimene, que são esses daqui ou esse daqui de cima, que hoje está R$99 cada no site. Um fóssil verdadeiro, original. Legal, com bom tamanho. Com certificado. Se você for procurar na internet hoje uma réplica, está mais ou menos essa faixa de preço. A gente consegue entregar um fóssil autêntico nesse valor. Tá. Até onde podemos chegar? Os mais caros são esses. Aqui são caros, mas na faixa de 7, 8 mil. Eu tenho uma placa ali do Devoniano que está na faixa de 24 mil. Tudo aqui. Esse é o trilobita mais caro que a gente tem hoje na loja. Bom, então imagina um investimento que teve a Aventura Jurássica naquela placa enorme. Aquela lá 3, não 4 tem vezes igual. mais, não tem igual. Na descrição do vídeo eu vou deixar as informações do Fósseis Brasil, do Deivão, o Instagram dele, se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer, agora tem um espaço próprio, vocês podem vir aqui agora. Isso é uma loja? Não. Ainda não está aberto ao público geral, mas dá para receber as pessoas. Mas você despacha para o Brasil inteiro? Sim, o Brasil inteiro já mandamos tem para o site, tem? Mandamos para o Japão, Portugal. É mesmo? E tranquilo, já estamos virando uma referência. Hoje na América Latina não tem ninguém com o material que a gente tem. Que bom poder ver isso da forma correta e as pessoas terem acesso a isso de uma forma correta. Você pode falar que você viu a nascente virando um rio, né? Eu vi a nascente desde o começo e merecedor. Um cara sensacional. Beleza? Até a próxima.